Deixa eu começar a gravar aqui. Hoje é dia de Amitabha também. Segundo o calendário do Gompa. Então, lembrando disso, na semana passada a gente combinou de falar sobre isso, né? Sobre terra pura de Sukhavati. Mas eu tenho uma proposta assim, de a gente começar com as preces, fazer tudo normalmente, fazer a prática que seria hoje mesmo. E depois passar o tempo falando da prática de Amitabha. Eu não consegui traduzir muitas coisas, assim, consegui só traduzir uma prece de aspiração, mas eu compartilhei um trecho do livro do Karmachagni, que o Lama sempre comenta, e tem uma história linda desse texto que eu vou comentar depois. E eu leio esse texto em português, daí se alguém se animar como fala? Transcrever, de repente a gente fica já com uma tradução desse trecho do Special Path to Freedom. Mas já se animou já. Daí a gente fica com o texto traduzido. Mas a gente pode fazer na sequência. Vamos nessa? Então a gente pode fazer as preces. Oi, Evandro! Tudo bem? A gente pode fazer as preces normalmente. Mas de qualquer jeito eu vou comentar. Teve uma alteração na prece de longa vida do Lama Alan Wallace. Deram umas alterações lá no tibetano, um pouquinho, e na tradução para o inglês, né? Então eu já consertei o português, já mandei também, então tudo consertado. Certo, chuchus? Então, a gente faz as preces de Fuji Bodhicitta. Vou fechar o microfone de todo mundo, tá bom? Depois a gente conversa. Então, a gente vai fazer as preces de Fuji Bodhicitta, acumulação de méritos, para a gente ir se familiarizando também com essa estrutura, que é um pouco estrutura de uma sadhana, na verdade. Da chuva de bênçãos, né? E daí, para essas 7 linhas, 4 iniciações. Pega o tijolinho lá de... Vou apoiar o treco aqui. Vou me arrumar para botar o áudio do para eles. Eles sabem. A gente faz uma baixaria aqui que vocês não fazem ideia. É verdade. Uma muvu... quer ver? Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu ponho um negocinho de yoga, a caixinha de som em cima para vocês escutarem direito. Olha só. A muvuca que já foi pior. Já foi pior. Daí a gente vai fazer hoje a prática que é tomar a mente impura como caminho, né? Mente impura e as aparências como caminho. Teve um comentário que o Lama fez antes de, né, no retiro, lá antes dessa prática, mas depois eu faço na sequência das preces, tá bom? Então, vamos lá. Namo Lama Deshe Dupeku Concho Sungi Ranjila Nagando Dru Semchena Chanchu Vadu Kyapsuchi. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, na natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Semke Drua Kulon Tu Lama Sange Druneni Gamla Gandu Trinleki Drua Danchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo.
Guru, deidades pessoais e daquines, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Então a gente já sentir a presença de Guru Rinpoche. Se você desejar, Guru Rinpoche Yesh Sogyal ou Guru Rinpoche Mandarava, no espaço à sua frente. Então nós rezamos a prece das 7 linhas como uma forma de aproximação, de conexão com Guru Rinpoche e com sorte, se você desejar. Hom Again Yogi Nurjan Sam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Yodrunye Pema Jure Shesuda Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesuda Druki Jinge Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Again Yuge Nurjan Sam Pema Gesar Dumpola Yatsen Chogi Yodrunye Pema June Shesuda Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesuda Druki Jinge Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Again Yugi Nurjan Sam Pema Gesar Dumpola Yatsen Chogi Yodrunye Pema June Shesuda Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesuda Druki Jinge Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi Agora nós recitamos um mala do mantra do Guru. Imagina recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche, Mandarava e Yesh Sogyal. Uma chuva de bênçãos. Vamos lá, Om Vajra Guru Pema Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi.
Namo Vajragurupe Maselihu. Sustentando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, nós recebemos agora as 4 iniciações. Uma sílaba Om branca na fronte do Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, permeando todo o nosso corpo, todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo, abençoando o nosso corpo, plantando a semente para a liberação do Sansara, no Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, de uma luz vermelha rubi, que penetra pela nossa garganta, purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de fala, plantando a semente para a liberação do Sambhogakaya. De uma sílaba Rum azul, coração de Guru Rinpoche, de uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeia toda a nossa mente, cada aspecto da nossa mente. Purifica todas as ações negativas, obscurecimentos de mente. Planta a semente da realização no Dharmakaya. E uma variação agora de uma sílaba Ri, vermelha. No umbigo de Guru Rinpoche parte uma luz vermelha que penetra pelo nosso umbigo. Permeia todo o nosso ser, purificando todas as ações negativas mais sutis de corpo, fala e mente. Planta a semente da realização de Svabhavakaya, essência dos 3 kayas. Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, se desfaz em luz, penetra pelo nosso canal central até o nosso coração. Nós nos tornamos indivisíveis, o corpo fala e mente Vajra de Guru Rinpoche. Agora, enquanto vocês por uma posição confortável para a prática, eu vou dizer a introdução que o Lama deu para essa prática no nosso retiro. Ele diz o seguinte: na maior parte das práticas de Shamatha, nós liberamos, nós desejamos nos livrar dessa voz interna. Nós varremos os pensamentos e tentamos acabar com esse barulho indesejável para que possamos ter um pouco de quietude interna. Esse silêncio interno traz mais paz do que uma mente ocupada. Da mesma maneira, um praticante que busca a condição de Arhat, que busca atingir o Nirvana, ele também acha o Sansara muito barulhento. Ele não deseja nada mais do que paz e silêncio, livre do barulho e das perturbações do Sansara para sempre. Mas essa não é a aspiração de um Bodhisattva, que nos traz de volta um assunto muito importante, que é a quietude em meio ao movimento.
enquanto repousa no Dharmakaya, os Budas estão sempre ativos por todo o Sansara. Nós vamos então seguir esse princípio nesta prática de shamatha. Encontrando uma postura confortável. Eu vou carregar o áudio aqui, um minutinho. You heard about that your first response, like a Pavlovian response, not be to salivate, but to relax. Quando nós ouvimos o sino, deixe que a sua primeira resposta, como uma resposta pavloviana, seja ficar em silêncio. Não salivar, mas ficar em silêncio. And let your practice be an expression of loving kindness for yourself and others, an act of kindness. Desde que a sua prática seja uma prática ativa de bondade amorosa, com respeito a si mesmo e aos outros. Letting your awareness descend into the body, settle it in its natural state, relaxed, still, and vigilant. Desde que a sua consciência desça pelo corpo e estabeleça-o no seu estado natural, relaxado, quieto e vívido. Completely surrendering all control over the breath, allow your respiration to settle in its natural rhythm. E abra mão completamente do controle sobre a respiração e deixe que ela se estabeleça em seu próprio ritmo. And let your mind come to rest to begin in relaxation, stillness, and clarity. Novamente, desde que a sua mente repouse no estado de relaxamento, clareza e quietude. And let your eyes be at least partially open. Então deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos.
And rest your gaze vacantly in the space in front of you. E deixe o seu olhar pousar livremente sobre o espaço à sua frente. Again, let your forehead feel open, spacious. Novamente, sinta a testa aberta, espaçosa. Your eyes and all the muscles around the eyes loose and relaxed. Os olhos e todos os músculos ao redor dos olhos soltos e relaxados. Now turn your attention out of 6 domains of experience, the 5 sensory fields, and the field of the mind. Direct your attention single-pointedly to the space of the mind, the space in which thoughts, mental images, and other mental events take place. E agora volte a sua atenção para longe dos 5 sentidos físicos e foque de forma única, unicamente focada no espaço da mente, onde surgem pensamentos, imagens, memórias. If you're unfamiliar with this practice, as an introductory technique, you may deliberately generate a discursive thought such as, "This is the mind." Se você não está familiarizado com essa prática, você pode usar esse recurso inicial introdutório de gerar deliberadamente um pensamento discursivo como esta é a mente. But instead of thinking about the mind, simply observe the thought. This is the mind. Mas em vez de pensar a respeito da mente, apenas observe esse pensamento. Esta é a mente. And when it comes to an end, simply rest, keeping your attention right where it was. E quando esse pensamento acabar, simplesmente repouse a atenção exatamente onde esse pensamento estava. Ready to observe the next thought that arises all by itself. Pronto para observar o próximo pensamento que surgirá por si só. Be there when it comes. Esteja ali quando ele chegar. So as soon as it arises, you observe it. E dessa forma, assim que esse pensamento surgir, você o observa. Another introductory technique is to deliberately generate a mental image, like a piece of fruit or some place. Bring the image to mind. Uma outra técnica introdutória é gerar deliberadamente uma imagem na mente, como um pedaço de fruta ou um lugar, trazer esse objeto para a mente. And when that image fades back into the space of the mind, keep your attention right where it was. E quando essa imagem se dissolver no espaço da mente, mantenha a sua atenção exatamente onde essa imagem estava. Ready to observe the next image that arises spontaneously. Pronto para observar a próxima imagem que vai surgir espontaneamente. You know your attention is focused on the space of the mind if, as soon as a thought arises, as soon as an image appears, you recognize it immediately. Você pode saber se a sua atenção está focada no espaço da mente
Se quando um pensamento surgir ou uma imagem aparecer, você o reconhecer imediatamente. And why? Because you're already looking right it will appear. Isso porque você está olhando diretamente para o lugar onde ela aparece. And whatever thoughts or images come to mind, simply observe their nature. Seja qual for a imagem ou pensamento que surgir na sua mente, apenas observe a sua natureza, Without thinking about them, sem pensar a respeito dele, without appraising them, sem abraçá-lo, without identifying them, sem se identificar com ele, without perpetuating them, sem perpetuá-lo, without terminating them. sem querer que ele acabe. Let them be. Deixe que ele seja como é. Observe the nature from this perspective of stillness as the thoughts come and go. Observe-os a partir dessa perspectiva de quietude, à medida que os pensamentos vêm e vão. Let your awareness be still. Deixe que a sua consciência permaneça imóvel And be clearly aware of the stillness of your awareness. e tenha ciência clara da quietude da sua consciência. And with that foundation of awareness resting in its own place, clearly distinguish between the stillness of your awareness and the movements of the mind. E a partir dessa base, com a sua consciência repousando em quietude, distingua claramente a quietude da sua consciência dos movimentos dos pensamentos.
awareness of the movements of the mind be non-conceptual. Desde que a consciência dos movimentos da mente seja não conceitual, not caught up in thoughts or language, não aprisionada pelas palavras, pela linguagem, but directly knowing the nature of the thoughts and other mental events that arise, mas conhecendo diretamente a natureza dos pensamentos e outros eventos que surgirem. the object of mindfulness in this practice is the space of the mind and whatever mental events arise within that domain. O objeto da atenção plena nesta prática é o espaço da mente e todos os eventos, todos os fenômenos mentais que surgirem nesse espaço. And monitor the flow of mindfulness with your faculty of introspection. E monitore o fluxo da atenção plena com sua faculdade de introspecção. And as soon as you see that your awareness has been set in motion, you've been caught up in distraction, that's your first response, is to relax, to loosen up. E assim que você perceber que a sua consciência foi aprisionada, foi colocada em movimento, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar, soltar. Relax, release whatever captivated your attention, and return to the meditative object. Relaxe, solte o que quer que tenha capturado a sua atenção e retorne para o objeto de meditação. And when you see that you're spaced out, your mind is blank or vague, refresh your interest in the practice. Quando você se sentir perdido, você sentir que a sua mente está em branco, refresque, renove o seu interesse pela prática. Refresh your awareness, restore your attention back to the meditative object, and retain that flow of mindfulness. Renove o seu interesse pela prática, restabeleça o foco no objeto de meditação e mantenha esse foco. And let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Irmãos. Tudo bem, amores? Alguma pergunta sobre essa prática? Essa instrução é assim, aula de Shamatha, né? Ele fala o o objeto de meditação dessa prática, é o espaço da mente, tudo que surge nesse espaço. Mantenha a atenção plena por meio da introspecção, monitora a qualidade da atenção. Se você se distrair, relaxa, solta o que distraiu, retorna. Se você sentir sonolência, renova o interesse pela prática, restabelece o foco e sustenta o foco. Aula de Shamatha, né? Isso que é incrível, assim, na aula. Você achou incrível, assim. É muito didático, né? Agora, é uma prática sutil, né? Ele anda agora pegando essa prática de um jeito mais leve, assim, né? Um pouco como o Yanta Rinpoche ensinou, né? Que, assim, a gente vai observar os pensamentos só o suficiente para eles não arrastarem a gente, sabe? Só para não pegar a gente por trás e arrastar, né? No começo, quando ele ensinava essa prática de Shamatha com foco na mente, era uma coisa meio tensa, assim, né? A gente ficava, tipo assim, não posso perder, né? Não posso deixar passar. Tinha uma tensão, assim, na prática. Aos poucos, para mim também, né? Obviamente, eu que acho, né? Foi ficando mais leve. E o jeito que o Yanta Rinpoche ensinou, né? De olhar só o suficiente para não ser arrastado, acaba sendo um pouco mais relaxada, assim, e o Lama tem usado um pouco mais essa instrução desse jeito, né? E uma outra coisa que eu acho que faz muita diferença, que tem uma das instruções dessa prática também, é que a gente tem uma instrução dessa prática que ele falava assim, agora você já tomou refúgio, você está seguro, né? Você já renovou seu voto de bodhicitta, então você já sabe o que importa, uma coisa mais ou menos assim. Então isso ajuda na quietude mesmo, na frente ao movimento. É como se o que vai surgir na nossa mente, vamos combinar, é coisa mundana, né? Não vai surgir na nossa mente assim, ai, a instrução não sei qual, o Buda não sei qual, né? Surge essas besteiras da vida cotidiana. E olha como a gente se perde. Tava eu fazendo prática agora, né? Tava todo mundo fazendo prática, tava eu fazendo prática. Aí surge uma imagem do filme Roma. Sabe o filme Roma mexicano? Uma imagem da garagem da mulher. Aí putz, o que tá fazendo aqui essa imagem? Pronto, foi, né? É assim que a gente se perde. Uma vez tem no Cecília Neymar tem uma frase assim, como é que... Não sei se é no Cecília Neymar, vamos falar isso aí. Como é que as ovelhinhas ou os bezerrinhos se perdem da turma, assim? Ele fala graminha por graminha. É tipo, ele come uma graminha aqui, aí ele come mais pra lá, mais pra lá, mais pra lá, mais pra lá. Quando ele foi, ele já... A boiada foi pra lá, ele foi pra lá, né? É assim que ele se perde, não é, né? É graminha por graminha, bem assim. O Gus falou o seguinte, não conseguia nada antes, eu odiava. Agora nessa instrução tá diferente. Mesma coisa no retiro da Itália no passado. É isso mesmo. Ele, né, colocar assim, olhar para a mente só o suficiente para não se perder, para não ser arrastada. É bem mais tranquilo, também acho. Acho bem mais tranquilo também. O que mais? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente vai mudar de assunto. Gê, quando acabar, fica 3 minutos a mais aí que te ensino a passar o áudio perfeito pelo Zoom, via chat. Tá bom. Sei lá o que o Gustavo tá falando. Porque não dá para ouvir o Lama. Ah, tá. Ele vai me ensinar a passar direto pelo Zoom, o áudio. Beleza. Tá bom, Gus, eu fico. Então, a gente agora vai mudar de assunto, né? Se ninguém quiser mais falar dessa prática. Essa prática a gente vai fazer o retiro todo, praticamente, né? O estudo todo, porque é a prática central do John Limpa, de uma forma geral, né? Prática de Shamatha central.
E que daí vai ficando cada vez, a mesma prática vai ficando cada vez mais profunda, na verdade, né? Então é isso. Bom, daí, semana passada, como a gente comentou, que a gente ia falar sobre a prática de Amitabha, né? Eu procurei encontrar uma forma de a gente fazer isso, né? E não tem nada, não tem nenhuma sadhana que o Lama tenha usado de Amitabha, né? Mas, no final do retiro de 2014, se não me engano, ele, no último dia, na dedicação, ele falou sobre o último capítulo do livro do Karma Chagrin. Do último capítulo do livro Spacious Path to Freedom, né? Ele ensina uma prática ele fala sobre a prática de Amitabha, né? De renascimento de Sukhavati. Então, é esse livro aqui. No primeiro capítulo desse livro tem a prática de Amitabha, de Avalokitesvara, aquela que a gente faz, né? E o último é a prática de Amitabha. Então, começa com uma prática de estágio da geração, termina com uma prática de dedicação ao renascimento em Sukhavati. Então, ele vai ensinar essa prática nesse contexto de dedicação de méritos, né? Mas é dedicação de méritos por uma coisa muito séria, né? Muito importante, que é assim, qual é a chance, de fato, que nós temos de atingir a iluminação nesta vida, né? Então, ele conta nesse último áudio desse retiro, de 8 semanas, que ele começou a praticar, né, em 1970, na década de 70 ali, e ele só recebeu essa instrução de renascimento em terra pura 20 anos depois, né? Quando ele estava traduzindo para o Gyatro Rinpoche, que estava ensinando esse texto do Karma Chagrin, né? Então, já fazia 20 anos que ele ralava, né? Que ele já tinha estudado em todas as escolas, já tinha estudado com Gelupa, com Sakya, né? E estava mergulhando, né? Assim, em Mahamudra, e estava mergulhando no Dzogchen, né? Então, quando ele chegou quando o Gyatro Rinpoche deu esse ensinamento, ele estava no ponto, assim, né? Ele já tinha, assim, escutado sobre todos os tipos de caminho, né? Sobre todas as possibilidades que ele teria, né? De atingir a iluminação, né? E quando ele ouviu esse ensinamento de Sukhavati, ele falou assim: muito obrigado. Que bom, ainda bem que eu recebi esse ensinamento, né? Como se fosse assim um grande presente para ele, né? Ele tinha uma grande confiança já no Gyatro Rinpoche, uma grande confiança nos ensinamentos, no Karma Chagmi, que é um grande mestre do século XVII, que foi tutor do quinto Dalai Lama. O Karma Chagmi o Gyatro Rinpoche é o detentor da linhagem Paiyu, Nyingma Dzogchen, né? Que vem de Karma Chagmi. Então, assim, é uma linhagem que o Lama tinha grande conexão e grande confiança. Então, esses ensinamentos foram um presente para ele, e ele, desde lá, ele sempre fez essa prática. Então, ele entende que é uma questão de confiança, né? Nesse tipo de ensinamento. E ele fala nesse áudio, ele fala assim: se você não tem nenhuma conexão com esse ensinamento, não faz mal. Não tem perigo nenhum não fazer essa prática, né? Porque às vezes a gente, assim, que o Lama está dando aquela prática, é melhor a gente fazer, senão vai acontecer uma desgraça na nossa vida, né? Mas não tem problema, se você acha que não faz sentido para você, não faz mal, não vai acontecer nada de horroroso com você, né? Mas, se você tiver fé, né, nessa abordagem, então, vamos aí, né? E ele, quase todos os retiros, bom, nesse retiro, acho que foi a primeira vez que ele falou, se eu não me engano, mas daí, em todos os finais de retiro, um pouco que ele comenta isso, ele marca encontro com a gente em Sukhavati. Nesse retiro, ele falou claramente, assim, nesse áudio, que ele apresenta esse texto que eu vou ler agora, ele fala claramente que ele não pretende
ele não pretende renascer como ser humano, professor, ou sei lá o quê, né? Ele vai fazer, ele faz e vai fazer o impossível, todo o impossível para renascer em Sukhavati. Mas já porque ele tem uma segunda intenção de depois ir para Shambhala, que é realmente para onde ele quer ir, né? Mas ir direto para Shambhala é meio difícil, então ele vai fazer esse pit stop em Sukhavati, que não é nada mal, né? Então, assim, Sukhavati é uma terra pura, né? Terras puras estão fora do Sansara. Não é uma... Acho que vai ter um ponto aqui que vai surgir essa questão. Né? Não é um Sansara. Não está dentro do Sansara. É a mente do Buda. Né? No caso de Sukhavati, todos os casos, né? Mas Sukhavati especialmente, o Buda Amitabha fez esse voto, né? Ele fez 48 votos. Bodhisattva. Como é o nome dele de Bodhisattva? Não me lembrar. Ele fez esses 48 votos, né? E entre eles era assim, que nenhum... Se algum ser que não tenha cometido as ações de retribuição imediata, né? Não renascer em Sukhavati, que eu não atinja a iluminação. Então, assim, tipo, todo mundo vai ser recebido lá, ou se não me chama Amitabha, né? Buda Amitabha, inclusive. Né? Então, assim, pelo voto, pelas preces de Amitabha que é possível que a gente renasça lá. Não é pelos nossos méritos, porque a gente não... Pode ser que a gente não conte com isso. Não vou nem dizer mérito, né? Vamos dizer assim, não é pela nossa prática, assim, né? Por quanto a gente conseguiu avançar nas práticas, né? É pelo poder da aspiração de Amitabha, de que se a gente se lembrar dele no momento da morte e por pedir para renascer lá, que a gente renasça. É o poder do voto de Amitabha. Bodhisattva Dharmakara. Dharmakara? Certeza? Pode ser. Acho que sim, é isso mesmo. Bodhisattva Dharmakara. Então, quando ele era Bodhisattva Dharmakara, ele fez esse voto, né? Esses 48 votos. Tem um sutra gigante, assim, tem vários sutras, né, de Amitabha. Tem o sutra também do Buda Sakyamuni contando para o Shariputra, né, sobre Amitabha. Então é isso, amores, é disso que nós estamos falando aqui, né? Agora, eu podia daí ler esse trecho do Special Aspect of Freedom, do Karma Chagmi, e daí a gente vai comentando, eu vou tentando me lembrar também. Porque, assim, ele faz esses comentários iniciais nesse áudio, né? Depois ele lê direto, assim, seguido o texto, porque ele tinha pouco tempo, ele tinha meia hora para encerrar o retiro, então ele tinha meia horinha só, assim, né? Então, em seguida, ele lê. E aí a gente vai ver que aqui no meio, o Karma Chagmi me propõe uma prática, mas a gente não tem nenhuma prática guiada especificamente assim, mas a gente vai conversar sobre isso, como que é. Então, ele começa assim. Portanto, são incalculáveis os benefícios do engajamento nessa prática. O melhor dos casos seria se tornar um Buda em uma vida, em um único corpo, ou se tornar um Buda pelo Dharmakaya, como um Dharmakaya no momento da morte, quando a respiração externa cessar. É um comentário. Aqui seria o caso seguinte, né? Nós praticamos e realizamos, pelo menos somos capazes de identificar a Rigpa. Né? Então, vamos supor que a gente treinou, atingiu o Shamatha Vipassana, tomou um pointing out instructions, assim, um mestre apontou a natureza da nossa mente, a gente vislumbrou, pelo menos, Rigpa, né? Aí, quando a gente morrer, na clara luz da morte, vai surgir a clara luz mãe, e nós, como treinamos para isso e reconhecemos a clara luz em vida, né? Clara luz filha, né? Quando a gente morrer, a gente vai reconheceria, então, a clara luz mãe e liberação da Dharmakaya. Essa é a iluminação
first class, como ele diz no áudio lá. Primeiro, o melhor dos mundos seria por aí, né? Não, o melhor dos mundos seria se iluminar, pronto, acabou agora, não precisa morrer, né? Mas tem essa possibilidade. Para quem leu, tá lendo, vou dar um spoiler aqui do livro do Mingyur Rinpoche, In Love with the World, que a Elo deve já ter lido, né? Que estava fazendo revisão. Né, Eluzinha? Cadê Elo? Então a Elo estava fazendo revisão do livro, já deve ter lido essa parte. O Mingyur Rinpoche, ele quase morre, né? Na vida real mesmo. E ele conta no livro. E ele conta que ele passou por essa experiência de quase morte, né? De entrar no bardo do morrer mesmo, e de ter reconhecido a Clara Luz Mãe. Ou seja, o Mingyur Rinpoche é um Buda, né? Ele vai, eu não sei bem se ele, como é que foi, ele voltou, né? Ele não morreu, né? Mas ele voltou. Ele também não sabe como foi isso, porque ele não aspirou a voltar. Ele simplesmente voltou, possivelmente pelas conexões com os alunos, ele fala ali, lindo de morrer, né? Mas o Mingyur Rinpoche, só para a gente ter uma ideia de, né, para a gente se localizar aqui, né? O Mingyur Rinpoche possivelmente vai atingir a liberação do Dharmakaya, né? Mas tudo bem, vamos supor que a gente não... que não dê pra gente, né? Então, o Karma Chagma continua. O caso intermediário seria se lembrar do significado da unificação dos estágios de geração em completitude na meditação, no momento em que corpo e mente se separam e o resultado, então, é se tornar um Buda, no estágio intermediário, como Sambhogakaya, indivisível da deidade escolhida pelo praticante. Então, um comentário que seria a segunda chance, né? A gente entra, passa do bardo do morrer, apaga, não vê a clara luz nenhuma, morreu, né? Aí no bardo do Dharmatá, né? Aí vão surgir todas as deidades. E aí a gente, como treinou para reconhecer as deidades como nossa própria mente, estágio da geração direito, né? Realização do estágio da geração em completitude, então a gente reconhece as deidades todas como nossa própria mente, liberação como Sambhogakaya. Não vai acontecer nada se a gente não tiver treinado também, né? Isso é uma discussão, assim, a gente não vai ver as deidades no bardo do Dharmatá se a gente não treinou para ver, né? Isso foi uma pergunta que surgiu lá no retiro com o Yantan Rinpoche. A pergunta era assim: as pessoas que não são budistas, elas também veem as deidades no bardo do Dharmatá? Boa pergunta, né? Quer dizer, eu sou cristão. Quando eu morrer, eu vou ver quem? A Virgem Maria ou Tara? Eu não vou ver ninguém se eu não treinei para ver, para começo de conversa, né? Mas se eu não treinei para ver Tara, por exemplo, eu não vou ver Tara. Não, muito menos reconhecer como... Pode ser que eu veja, né? Mas acho que é, sei lá o quê. Fico com medo, ver uma manifestação irada de Tara, em vez de a gente achar Tara, assim, propriamente, Sambhogakaya, não, a gente vai morrer de medo, sair correndo. Mas a gente não vai ver deidade nenhuma, na verdade, se a gente não treinou para ver. Então, seria uma segunda oportunidade, mas que de fato não é, né? Porque se a gente não treinou para isso, em vida não vai ser. No momento do Dharmatá, a gente vai ter essa realização, possivelmente, né? Então, voltando para o texto. Se diz que existem 21 maneiras de alcançar o resultado do estado de Buda correspondente às faculdades específicas de cada indivíduo, né? Do que possivelmente o que você treinou, né? Por último, né, a última oportunidade é chamado repousar no reino puro de Nirmanakaya, né, que seria atingir a realização por meio do Nirmanakaya. Se diz que fazer preces para renascer num reino de Budas, né, numa terra pura, fazendo preces para renascer numa terra pura, você renascerá lá. A esse respeito, Matik Lobdron, uma grande mulher praticante, né, uma grande mestra, diz: a exceção de Sukhavati, não se pode renascer em reinos puros, supremos, sem ter atingido o grau o oitavo bhumi, o oitavo nível de Bodhisattva, quer dizer, lá na frente, praticamente iluminado, né? Quando se atinge o oitavo bhumi dos 10, né? Aí seria possível renascer numa terra pura. Nas terras puras supremas, que o Karma Chagma fala, né?
Para os reinos puros medianos, pode-se atingir, pode-se renascer num reino puro mediano, se o praticante tiver atingido pelo menos o caminho da meditação, no qual os obscurecimentos afetivos sutis já foram eliminados. Sem isso, não é possível renascer nesses reinos puros intermediários. Para os cinco abodes, para 5 terras puras prístinas, como a Kanishta e a Takavati, é preciso que o praticante tenha atingido o caminho da visão, né? Nos caminhos dos Bodhisattvas, no qual a verdade da realidade última é vista depois que forem cortadas as raízes da fixação ao eu, né? Sem isso, não é possível renascer lá também. No entanto, sem ter alcançado o caminho da visão, se o praticante não tiver cometido nenhuma infração leve dos samayas e dos votos, e tivesse aplicado a preces e a virtude, é possível renascer num reino pequeno chamado Tushita, que é o reino do Bodhisattva, do Maitreya, né? Do próximo Buda histórico. Mas é difícil. Então o Lama nessa altura falou assim, bom, não está muito animadora essa história, né? Vamos ver se a gente melhora essa conversa aqui. Portanto, não existe nenhuma esperança para um indivíduo com aflições mentais, tipo nós, né? Seres com aflições mentais, né? Para tomar renascimento em um reino puro. Shamatha, Lena, como assim Shamatha? Na hora que você fala que ela comenta de pelo menos ter tomado o caminho da meditação, né? Atingido o caminho da meditação do reino dos Bodhisattvas, não é ter praticado meditação. É os 5 caminhos do Bodhisattva. Né? É lá na frente, assim, no caminho do Bodhisattva. Não é... Nós. Chamatinha basic. Não é nós. Não é. Infelizmente, não é nós. No entanto, agora começa a boa notícia. O protetor Amitabha, em pessoa, prometeu que o praticante vai renascer na sua terra pura pelo poder de suas preces, quer dizer, das preces de Amitabha, não pela nossa, pelo poder das nossas preces, né? O Gustavo postou aqui os 5 caminhos. Aqui eu tenho esse aqui traduzido, eu mando depois para o grupo, para mostrar onde é que está isso aí, né? Nos booms, inclusive, e também nos Vidyadharas, né? No caminho do Vidyadhara. Então, assim, então ele fala que pelo poder das preces dele, né? É possível que o praticante renasça em Sukhavati. Portanto, se você se esforçar com corpo, fala e mente para fazer preces, para renascer no reino de Sukhavati, você vai renascer. Então, você deve fazer esforços com corpo, fala e mente. Livrar-se da dúvida, da incerteza e da preguiça espiritual com grande certeza e entusiasmo. Traga para a mente o esplendor e os benefícios do reino de Sukhavati e reze. Sukhavati é superior aos reinos de outros Budas, né? Das seguintes maneiras. É superior, é grandioso, porque é possível que seres, indivíduos comuns, com aflições mentais, renasçam lá. Né? E se você renasce lá, tudo que você deseja se realiza, assim que você pensa sobre aquilo. Você não é maculado nem mesmo por aflições mentais sutis. E você de lá pode ir para qualquer outra terra pura de Buda. Por isso que o Alain diz que vai para lá e depois ele quer mesmo ir para Shambhala. Portanto, é superior. Sukhavati proporciona benefícios inconcebíveis, incluindo o atingimento do estado de Buda rapidamente, mais rapidamente do que em qualquer outro reino, de qualquer outra terra pura. Não existe nenhum outro reino que se aproxime de Sukhavati. Portanto, é extremamente importante
que nós nos esforcemos e rezemos para renascer lá. Eu realmente não sei o que nós estamos fazendo, que nós não estamos fazendo isso, sabe? Porque eu não sei vocês, mas euzinha, não tenho nenhuma opção, né? Nenhuma outra opção. A Beth fez uma pergunta aqui, qual é... What? Continua aqui. Então, fala, Betinha. Qual é o nome do Bodhisattva? O Bodhisattva era Dharmakara. Mas não se preocupa com isso, porque é Amitabha, né? Porque é a história de Amitabha. Prática de Poa. É auto-Poa, vamos dizer assim, né? É uma prática de pouco consigo mesmo, assim. Não é... Geralmente, prática de Poa, a gente imagina que você faça para alguém. Mas é isso, é transferência da mente para uma terra pura, né? Só que a gente com a gente mesmo. A gente não dá para fazer essa prática de Amitabha contra a pessoa. É uma prática nossa, né? Que a gente que vai treinar para no momento da morte se lembrar e falar, como diz o Lama Santen, vale a Amitabha, né? Me carregue, me leve para sua terra pura. Estou brincando, mas a gente vai falar de direito depois. Como é que se fala direito, né? Isso é só brincadeira. Jigme Rinpoche. Tô entendendo, Beth? O que você está querendo dizer? Jigme Rinpoche ensina essa prática de Poa. Não é disso que eu estou falando. Não é de prática de Poa que a gente está falando. A gente está falando da prática de aspiração para renascer em Sukhavati. Que a gente faz com a gente mesmo. Beleza? Então, é o seguinte. Portanto, seja qual for a virtude que você realizar, faça com a intenção excelente da bodhicitta e pense. Eu vou realizar essa virtude para benefício de todos os seres sencientes. Então, olha só, não é assim. Eu vou viver de qualquer jeito, vou fazer o que der, e daí na hora H, na hora que eu morrer, Amitabha, não sei o que, vamos aí. Não é o ensinamento não é assim, né? Então, assim, a gente tem as causas de renascimento de Sukhavati que a gente já vai ver depois. Ela vai falar mais ou menos, o Karma Chakra vai falar mais ou menos, depois no texto do Yanten Rinpoche está mais definidinho, assim. Mas primeiro é cultivar a bodhicitta mesmo, né? Então, durante a prática principal, tenha em mente a dificuldade de atingir uma vida humana preciosa, de oportunidades de tempo livre de oportunidades, né? A da morte, da impermanência, das ações causais e suas consequências, e os problemas da existência cíclica. Vulgos, 4 pensamentos que transformam a mente, né? Então, a gente vai seguir o caminho que a gente está seguindo, né? O ponto todo é a dedicação, na verdade. No fundo, é a dedicação. Durante cada sessão, foque em tomar refúgio, bodhicitta, vajrasattva, oferenda de mandala e guru yoga, que são as preliminares do Vajrayana, né? O Lama, nosso caminho não é exatamente igual, né? Mas seguramente as preliminares comuns e preliminares incomuns, no nosso caso, né? E então, imagine... Aí agora ele vai descrever uma prática. E o que eu fiz aqui, eu queria mostrar para vocês... Não posso minimizar. Queria mostrar para vocês a imagem de Tcherenzig que eu compartilhei, né, no e-mail. E eu queria mostrar para vocês o seguinte. Essa aqui é a imagem de Tcherenzig da estátua de Tcherenzig que tem lá no Instituto Lama Tsongkhapa, que a Patrícia conhece. Acho que daqui a Isa conhece, que está vendo o estudo com o Gustavo. Mas essa aqui é a estátua de Tcherenzig que a gente desmaia quando vê. E esse ano as meninas inovaram, faziam prática toda noite lá na casa de Tcherenzig, na prática da Valentizada. Mas o que eu queria mostrar para vocês nessa imagem, que é genial a resolução, porque foi é uma baita resolução. Foi um amigo nosso mexicano, fotógrafo, que tirou. Se vocês observarem bem, aqui no topo da cabeça de Tcherenzig tem Amitabha, né? Amitabha pequenininho no topo da cabeça de Tcherenzig. Se a gente fosse sério mesmo, quando a gente faz a prática de Tcherenzig, a gente imaginaria Amitabha aqui, né? Mas, na verdade, na sadhana inicial lá do próprio Karma Chakra, ele não fala disso, né? De Amitabha no topo da cabeça. Mas está lá na estátua, está em todas, se a gente reparar, em todas as tankas de Avalokitesvara, tem Amitabha no topo da cabeça de Tcherenzig, né? Então, a prática vai ser mais ou menos assim. Também tem uma estátua de Tcherenzig que tem ali um Amitabha
no topo da cabeça de Chenzi, né? Então, olha só como é que ele sugere que seja feita a prática. Então, imagine-se a si mesmo como Avalokitesvara. Então, é uma prática de estágio de geração de Avalokitesvara, igual que a gente fez igual que a gente já fez, né? Algumas vezes aqui. Então, a gente se imagina como Chenzi, como Avalokitesvara, né? E visualiza no topo da cabeça a forma de Amitabha como a corporificação de todos os mentores espirituais. Então, imagina que Amitabha corporifica todos os professores, todos os mestres. Você dá até um negócio assim. Imagina todos os mestres que você conhece, que você não conhece, que você ouviu falar. Todos os mestres corporificados na forma de Amitabha, um Buda vermelho rubi brilhante, assim. Não é uma coisa pálida, que nem sei lá, que nem é uma estátua de resina, que nem eu comprei no Rio de Solis semana passada. Não é isso, imagina um Buda vermelho rubi, né? Espalhando luz vermelho rubi, todas as direções, né? Imagina, como uma corporificação de todos os mentores espirituais. Imagine que todos os mentores se dissolvem em Amitabha, que se torna a corporificação de todos eles. Imagine-se convidando todas as deidades. Então, Avalokitesvara, Tara, Manjushri, Vajrapani, tudo que você imaginar, tudo que Vajrayana do lago, Uru Rinpoche, todas as deidades que você imaginar, se dissolvendo em você mesmo, que se torna a corporificação de todos eles. Então, Avalokitesvara corporificando todas as deidades, com o Buda Amitabha no topo da cabeça, corporificando todos os mestres. Aí, no seu coração, imagine a sílaba Ri, circundada no sentido horário, pelas 6 sílabas, Om Mani Padme Hum, sobre um disco de lua. Quer dizer, é a mesma prática que a gente faz de Avalokitesvara, né? Que é a síntese de todos os mantras secretos. O conhecimento de todos os mantras e a pronúncia de todos os mantras. Essas são instruções profundas, instruções práticas profundas para realizar todas as deidades por meio de uma única deidade. Então, é a prática de Avalokitesvara turbo, né? Versão turbo da prática de Avalokitesvara. Imagine raios de luz emanando do seu coração, transformando o universo físico no reino puro de Sukhavati. Então, você imagina, a gente, na prática de Avalokitesvara, normalmente a gente fala, bom, os raios emanam do coração, purificando todos os seres, né, purificando todo o espaço, todo o ambiente. Aqui, realmente, é uma versão mais específica, né? A gente não transforma tudo no reino puro, a gente transforma tudo em Sukhavati, né? E transformando todos os seres sencientes na forma de Avalokitesvara, isso a gente fazia. Isso é transformar as aparências em corporificações divinas. Imagine que os líderes de entoação surgem e todos eles cantam as 6 sílabas. Então, como se todas as pessoas, que são agora todos Avalokitesvaras, né? Não tem pessoa, mas não tem irmã, não tem coisa nenhuma, tem Avalokitesvaras por todo o espaço, cantando Om Mani Padme Hum, junto contigo. Isso é transformar todos os sons na fala divina. Portanto, esse é um ensinamento que faz com que muitos milhões de centenas de mantras sejam recitados em um único instante. Quaisquer pensamentos, sejam bons ou ruins, que surjam na sua mente, observe a sua natureza, sem rejeitá-los ou afirmá-los. Então, deixe a sua mente sem qualquer modificação. Ou seja, essa prática que a gente acabou de fazer, né? Tomar a mente como caminho. Deixe as coisas surgirem à vontade, sem fazer coisa alguma. Isso é transformar os pensamentos na mente divina. E essa é a prática básica do Mahamudra. Não, é a prática do Mahamudra e do breakthrough, do atravessar da Hatha Yoga, do Dzogchen. Sem fazer qualquer adição de coisa alguma a essas três dimensões, vamos dizer, isso compreende a prática suprema da união dos estados de geração e completitude. No mínimo,
você não deveria nunca se afastar desses três, ou seja, de ver todos os seres como corporificações de Avalokitesvara, todos os sons como mantra e todos os pensamentos como a mente de Avalokitesvara. No mínimo, porque esse é o propósito das sadhanas, né? O propósito da sadhana não é só gerar devoção, é transformar a nossa visão em visão pura, né? Então, não se afastar da visão pura é isso daí, a gente sustentar a visão. O ponto é o seguinte, esse ensinamento, ele está vindo no final desse livro, né? Que já tratou de tudo. Tratou de... Começa com o estágio da geração, daí tratou de Shamatha, Vipassana, Trekchö, Todgar, já foi finalmente, né? Então, nessa altura do ensinamento, Karma-Chagmi já está no fim. Então, na verdade, aqui, o praticante já teria desenvolvido a visão pura, né? Mas a gente vai fazer do jeito que do lugar que a gente está. A gente vai treinar a visão pura do lugar que a gente está. Daí ele fala um pouco sobre Trekchö, Todgar, que não é o nosso caso. E daí ele fala o seguinte: quando você se preparar para dormir, pense o seguinte: quais forem as ações virtuosas que eu tive hoje, possam todos os seres sencientes alcançar o estado de Buda. Com esse propósito, eu devo me tornar manifestamente um Buda. E para atingir esse estado de Buda rapidamente, sem qualquer interferência, assim que eu morrer, assim que eu passar dessa vida, que eu possa renascer no reino puro do Sukhavati. Então, não é uma aspiração desconectada de Bodhicitta, né? Desconectada dos ensinamentos que a gente vem recebendo, das nossas práticas, né? É só assim, a forma mais rápida que eu disponho no estágio onde eu tô é essa, né? Então, que eu possa renascer em Sukhavati. Só que isso envolve uma prática, realmente, né? Desenvolver uma marca suficiente para que na hora da morte a gente se lembre disso, né? Se você souber como, né? Recite uma prece de dedicação para renascer em Sukhavati. A prece de Sukhavati ou a prece das atividades de Samantabhadra. Você não conhecer nenhuma dessas, é suficiente dizer que eu possa renascer em Sukhavati. Então, eu mandei para vocês também uma tradução que eu fiz de uma prece curta, que é o que o Yantan Rinpoche recomenda, né? Então, eu mandei para vocês a tradução que está também no site do Lotsawa House. Mas é uma prece curta. Mas se a gente tiver essa prece para fazer toda noite, maravilhoso. Pode ser que uma hora a gente memorize e faça. Se não é suficiente, posso ser renascer em Sukhavati. Mas do coração, né? Do fundo do coração, assim. Mas eu flutuei, mas agora eu tô abraçada com a Amitabha. Vou literalmente morrer abraçada com a Amitabha, né? Então, eu acho que quanto mais a gente lê e se familiariza com essa prática, né, com essa possibilidade, com o Sukhavati, na proposta de Amitabha, mais essa frase curta, possa eu renascer em Sukhavati, ganha significado, né? E eu acho que o mais importante para nós, na verdade, para a gente infundir intenção, né, em falar essa prece do coração, é lembrar que é a prece do nosso lama, é a prática do nosso lama. Né? Ele pratica, ele agradeceu o Gyatso Rinpoche quando recebeu esse ensinamento e nunca mais largou. Então é isso. Então esteja absolutamente certo de que você renascerá em Sukhavati quando você morrer. A certeza a certeza de renascer lá. Não. Você só não renascerá em Sukhavati se você tiver cometido um dos 5 crimes de retribuição imediata ou tiver abandonado o Dharma. Só um pouquinho. Não, eu vou falar direito. A certeza de renascer no reino de Sukhavati, a exceção das situações de você ter cometido qualquer um dos 5 crimes de retribuição imediata ou de ter abandonado o Dharma, se deve ao poder das preces do Buda. Então, isso é importante a gente lembrar, né? Que a gente não vai renascer lá por conta do nosso mérito, é pelo poder da prece do Buda.
não tenha nenhuma dúvida de que você vai renascer lá, né? Sem nenhuma sombra de dúvida. Morra sem uma sombra de dúvida de que isso vai acontecer. Né? Então, os cinco crimes lá, que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui cometeu, que é o seguinte: matar um pai, matar a mãe, matar o mentor espiritual principal ou um mestre Vajra e um arhat. Ou tentar matar um Buda, ou tentar matar um Buda, tirar sangue do Buda, às vezes se diz, né? São crimes de retribuição imediata. O Lama também fala de ter criado intriga na sanga, separação na sanga. Também é um crime é uma falha de retribuição imediata, né? Aí o cara Thiago, nenhum de vocês fez nenhuma dessas coisas, né? Então, se você não fez isso, né? Então, se você abandonar o Dharma, você também não vai renascer lá, porque se a gente abandonar o Dharma, imagina, a gente nem vai lembrar disso, possivelmente, né, nesse momento. Mas se você abandonar o Dharma, você não irá renascer em Sukhavati. Mas conte com o fato de que se você não abandonou o Dharma e não fez todas aquelas coisas, você pode praticar, pode fazer essa prática. Né? É errado duvidar de se você vai ou não vai renascer em Sukhavati. Se diz que se você duvida, ainda que, olha só, se diz que se você duvidar, vamos supor, a gente faz a prática só por, né, dia das dúvidas, vai que, né, vai que dá certo, né, mas você duvida, né. Então, se você faz a prática e duvida, você pode até renascer nessa terra pura, mas a flor na qual você vai renascer vai ficar fechada por um longo tempo, o que atrasa o seu encontro com o Buda. Porque qual que é a parada? A gente renasce em Sukhavati e vai receber ensinamentos direto de Amitabha. Imagina, está ali um Buda vermelho rubi na sua frente, dando ensinamento para você, né? Os pássaros falam a língua do Dharma. Tudo que está na sua frente é o Dharma. Só que se você faz a prática meio nessa, vou fazer só por desencargo da minha consciência, não é só porque o Lama mandou, a gente renasce lá numa flor de lótus fechada. Pode ser que a gente escute alguma coisa, mas a gente não vai ver, vai demorar para essa flor se abrir. Então, a gente vai nascer numa flor de lótus aberta, como nasceu o Guru Rinpoche. Pensa, coisa mais linda. Então, isso atrasa o seu encontro com o Buda. Portanto, não duvide de que você renascerá em Sukhavati. Pessoal, como é que estão por enquanto, hein? Alguém quer comentar alguma coisa? O Gustavo falou assim, tem uma parte aí do comentário que ele diz, não duvide que você vai renascer lá. Morra sem um traço de dúvida do que vai acontecer. Senão, pode acontecer isso, né? Você renasce lá dentro de uma flor de lótus fechada. Putz, grila, não é que tinha essa recomendação lá, eu bobiei. Fala, Nina. Gê, põe de novo o nome do livro, por favor. O nome do livro é Spacious. Tá no título desse arquivo que eu mandei para vocês, que tá em inglês. Ah, tá. É extraído do Spacious Path, A Spacious Path to Freedom. Esse livro aqui. Ah, tá bom. Tá, ok. Tem no Kindle, para quem querer. E aí, pessoal? Podemos ir? Podemos seguir? Então, qual é o benefício de renascer em Sukhavati? Não existe sofrimento quando você toma renascimento num reino puro, nesse reino puro. Nenhum reino puro, né? Porque o seu corpo instantaneamente se transforma num corpo milagroso no meio de uma flor, no centro de uma flor de lótus. Uma flor, né? Não fala de lótus, mas o Lama falando flor de lótus. Qualquer um, sem exceção, que renasce lá, tem um corpo dourado, adornado com os sinais e símbolos da iluminação. E possui incalculáveis percepções extrasensoriais e habilidades paranormais. Nesse reino, você nunca nem ouve falar de sofrimento, espíritos maldosos, inimigos, fome e assim por diante. Então, pessoal, não é um reino dos deuses. Isso que é uma coisa super importante de pensar. A gente não está indo lá tirar férias. É uma terra pura, maravilhosa, perfeita para praticar e atingir iluminação. Então, se a intenção também não for clara, essa prática não faz nenhum sentido. Periga a gente renascer num reino dos deuses. E ficar lá achando que bobear, achar que está numa terra pura. Mas logo a gente vai se encantar com as belezas.
Então, é assim, é um ambiente perfeito para a prática do Dharma e para atingir a iluminação, né? Não é uma ilha de caras dos Budas, não é isso, né? Então, qualquer um que renasce lá está livre dos 5 venenos, do apego, ódio, delusão, orgulho e inveja. A duração de um éon no nosso mundo é equivalente a um dia no reino de Sukhavati. E até mesmo quadrilhões desses anos, em quadrilhões desses anos não há morte, não há doença e não há envelhecimento. O que quer que você deseje em termos de comida, vestimenta, diversões ou prazeres e coisas que você para oferecer para o Buda surgem espontaneamente no momento em que você pensa nelas. Não existe nenhuma necessidade de adquiri-las com esforço ou de preservá-las ou de ganhar a vida, diz o Lama. Por fim, aposentadoria, né? Você não precisa ganhar a vida. Sem nenhuma necessidade de experienciar o sofrimento do amadurecimento dos seus karmas e obscurecimentos passados, dos seus pecados, das suas falhas, e obscurecimentos passados, elas são purificadas quando você se encontra com a Amitabha, faz prostrações, circunambulações e oferendas e escuta o Dharma. Devido aos poderes paranormais, ou supernormais, mas paranormais, desimpedidos e a percepção extrasensorial, você pode ir a qualquer terra pura de qualquer Buda, encontrar os Budas, ouvir o Dharma e com essas conexões servir de guia para os seres sencientes. À noite, não há nada que obstrua o seu poder paranormal de voltar para o Sukhavati. Então, durante o dia, você pode passear entre as terras puras, receber os seus ensinamentos e de noite você volta para o Sukhavati. Nesse estado de enorme alegria e felicidade, você pode ouvir o Dharma de um Buda, fazer oferendas e exercitando o poder do Samadhi por incontáveis éons, você atinge os 10 graus e os 5 caminhos da tradição Sutra, que é o que a gente estava falando, dos caminhos da acumulação, da visão, da meditação. Depois a gente confere lá no arquivo. Mas todos os caminhos dos Bodhisattvas até atingir a iluminação, né? Então, você realiza todos esses níveis da tradição Sutra, os 13 níveis de Vajradhara do Mantrayana, do Vajrayana, né, na tradição Mantra, e os 16 níveis da sabedoria primordial suprema da tradição Dzogchen. Se diz que, finalmente, assim que você morre dessa vida, em Sukhavati, você se torna um Buda. Com seu corpo, fala e mente, indivisíveis de todos os Budas. Portanto, tendo recebido esse ensinamento, ainda que você não se lembre das palavras, se você mantiver na sua mente os significados principais e a prática com entusiasmo, não há dúvida de que você renascerá em Sukhavati. Os sutras, tantras e os ensinamentos de Orgen, Guru Rinpoche, dão testemunho disso. Então, pessoal, eu não sei o que a gente está fazendo, que a gente não faz essa prática. Eu realmente não entendo o que é que a gente faz. Acho que pode ser mais importante do que isso. Porque, na verdade, não é a única prática, obviamente não é a única prática, vamos dizer, seria a cereja do bolo da nossa prática diária, do que quer que a gente esteja praticando, né? Por si só não é suficiente só rezar para renascer em Sukhavati, não é suficiente, pode ser que, não sei bem, pode ser que funcione, mas o ponto todo só que a gente está na hora já, vai demorar para eu conseguir traduzir tudo que eu já consegui colecionar aqui de material sobre Sukhavati, né? Que o próprio Lama mandou. Mas nesse retiro, uma amiga nossa, Érica, do México, que ela, inclusive, ela fez o CBTT comigo no México, uma querida, estava lá no retiro esse ano, ela recebeu esse ensinamento do Yanta Rinpoche sobre Sukhavati, né? E compartilhou com a gente. Então, é um texto longo, tem 19 páginas, você está numa letrona que é capaz de dar para traduzir rápido, assim, mas ainda não traduzi.
Mas tem muitas coisas que a gente pode estudar, né? Mas esse texto do Yantan Rinpoche, ele fala das 4 causas para renascer numa terra pura, né? Em qualquer terra pura. Primeiro, é a visualização clara do campo de acumulação. Quer dizer, a gente deveria se familiarizar com o que seria Surkhavati. A gente não tem noção, né, do que seria um lugar assim. Eu estava conversando com o Gustavo essa semana, eu fui para Sikkim, aliás, né, no retiro com o Yantan Rinpoche, e é uma aldeia ali, pequeniníssima, né, onde o Yantan Rinpoche morava, e nos postos tem alto-falante, onde são transmitidos os pujas dos monges. Então, você anda pela rua ouvindo recitação de mantra, recitação de puja. Quer dizer, aqui em São Paulo, sei lá que a gente de vez em quando vê umas bandeirinhas vermelha, verde, amarela, que corre isso de ser coisa de São João ainda por cima, né? Mas não é isso. A gente não tem nada que nos faça lembrar do Dharma na rua, né? Então, imagina um lugar como esse aqui, que é absolutamente perfeito para a prática do Dharma. Estão todos os mestres lá dando ensinamento. O Lama Alamosa fala, tá lá, o Karma Chagmi tá lá dando ensinamento. Ele fala de vez em quando, ele vai soltando essas pérolas assim. Karma Chagmi tá lá dando ensinamento, né? Muitos mestres que... Dilgo Khyentse Rinpoche tá lá dando ensinamento. Tem muitos mestres desses que já não estão encarnados aqui. Do Jolima possivelmente tá lá dando ensinamento, né? Então, quer dizer, a gente talvez não consiga imaginar, mas deveria fazer esse esforço, né? Essa seria a primeira causa de renascimento de Surkhavati. Então, em vez de a gente pensar, tudo que eu quero se realiza, não é tudo que eu quero se realiza. É assim, eu quero fazer uma oferenda perfeita. Plim! Uma oferenda perfeita na nossa mão. Amitabha. Ofereço para Amitabha, né? E assim, é assim. Imagina, vamos ver se a gente consegue fazer, né? Imaginar isso. Depois fazer acumulações e purificar ações negativas. Essa é a segunda causa. Quer dizer, é a prática, né? Aliás, estamos para isso aqui, né? Depois, fazer aspirações puras. Especialmente nesse ponto de fazer aspirações puras, nesse texto do Yantan Rinpoche, ele sugeriu essa prece que eu mandei para vocês em português, que é a breve aspiração Surkhavati. Emarro, Amitabha magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo, Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani Mahastapamaprapta à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas. Nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Surkhavati, o paraíso da bem-aventurança, quando chegar a minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver a Amitabha face a face. Quer dizer, eu não quero renascer em florzinha fechada. Eu quero chegar lá e já dar de cara com a Amitabha, né? Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyatá não vou me atrever. Pancendriyavabodhaniesvahad. Pode pedir para o Lama falar isso aqui. Mas é uma prece que foi composta por Tulku Mingyur Dorje, quando tinha 37 anos de idade, no 7º dia do mês da Sagadawa, tipo agora, o ano do pássaro de fogo, 1657. Ele teve uma visão das deidades da Mandala e o Buda Amitabha pronunciou essas palavras diretamente. Então a gente podia guardar essa prece no coração e no criado mudo, né? E recitar, fazer essas preces de inspiração antes de dormir, por exemplo. E aí a quarta causa de nascimento numa terra pura é cultivar bodhicitta. Quer dizer, é a nossa prática, né? Seria só vamos dizer assim, um envelopamento, assim, né? Da nossa prática com a aspiração de renascer em Surkhavati, porque vai ser a forma mais rápida de a gente atingir a iluminação. Lá no retiro, o Lama que estava dando 6 reinos, né? De novo, ensinamento sobre 6 reinos. Daí, os 6 barcos, desculpa. Ensinamento sobre 6 barcos. Aí, a Ana, irmã do Luiz, do Luiz Marcelo Nicolai, ela falou assim, eu me sinto uma imbecil, porque a gente teve tantas oportunidades, a gente desperdiçou todas, estamos nós aqui, né? Na verdade, a gente não tem tantas oportunidades, porque a gente não atinge o Rikpa, a gente não tem realização de prática de deidade, a gente não atinge o Rikpa para ser liberado no Dharmakaya, a gente não tem realização de prática de deidade para ser liberado no Sambhogakaya.
Portanto, nos resta nirmanakaya, né? E essa prática é para isso, para a gente renascer desse jeito, né? Na pior das hipóteses, eu acho que se a gente levar essa prática direito a sério, todas as práticas direito a sério, na pior das hipóteses, a gente renasce como ser humano numa condição favorável, né? Para nos perder do Dharma. Na pior das hipóteses. Quer dizer, não tem perca. Não tem nada a perder fazendo isso, né? Nada. Também não tem nada a perder não fazendo, como diz o Lama. Não vai cair uma maldição só porque a gente não fez, né? Nesse caso. Mas se isso nos toca, se a gente tem essa urgência, essa pressa, um pouco de noção de onde está, né? Tô brincando, não é isso? Não quero apelar. Estou dizendo assim, que por conexão, né? Pode ser que não tenha conexão com isso. Mas também acho que conexão é uma coisa que a gente cultiva, né? Então a gente pode cultivar essa conexão se a gente entende que essa é uma assim, que o Lama está marcando encontro com a gente lá, pessoal. Só isso, acho que já seria um motivo suficiente para a gente se animar, pelo menos de criar essa conexão, né? Ô, Gê, para a gente se animar mais, eu acho legal ler aquele finalzinho da página 210 do Special Path to Freedom, sabe? Que ele fala, ele se perguntou se vai beneficiar, ele falou, será que isso vai beneficiar vários seres? Daí ele fez várias preces para Avalokiteshvara, e aí ele examinou os sinais e ele ficou num estado meio onírico e teve uma experiência visionária, tipo uma profecia. Que página é essa? 210, final do ensinamento, antes do Mangalam. Mas é outra edição. Talvez a sua é outra edição, porque eu tô com essa capa aqui, ó. Mas tudo bem, ele diz assim, ó. Daí ele diz que ele teve esse estado, experiência visionária, e aí disseram para ele, 700 milhões de seres vão para Sukhavati. Pô, não é possível que não tenha lugarzinho pra gente, né? É bastante. Milhões, pessoal. Putz grila. Assim, não é possível que não tenha lugarzinho pra gente, né? E quando estava escrevendo isto, as Dakinis da sabedoria primordial, Dharma Lord Primordial Wisdom Dakinis Assembled, as Dakinis da sabedoria primordial reunidas, e muitos sinais de sonho de bênçãos ocorreram. Portanto, tá bem, né? Os benefícios precedentes para os alunos desse ensinamento. Então, é isso. That's that, como diz o Wallace. É isso, né? Acho que não tem razão. Até o Gustavo e a Isabela estão nesse estudo hoje. Isso é um sinal também. Eu falei para a Isabela, hoje a Gênia vai falar sobre a Amitabha. Daí a Isabela falou, quero participar. E hoje é Sagadona, né? Mas a minha motivação é só essa, Gê. Essa vida aqui tá tudo bem, mas aí eu vou morrer, eu vou para onde? É isso aí. A minha motivação é essa daí, ó. Fazer isso aí todo dia. É isso aí. O bom é que a gente vai para lá e se ilumina. Isso que é o melhor. Cuidado, Zá, para não renascer num reino de deuses. Que ponto é? A gente vai. Eu também tenho. Eu sempre falo, eu tenho uma preguiça desgraçada de pensar em morrer, ter que começar tudo outra vez. Aprender a falar. Aprender a ler inglês, que ajuda. Sério, é uma confusão, muito trabalho. Melhor a gente fazer essa prática e renascer logo lá. Resolver de uma vez por todas. E aí, todo mundo convencido? Eu vou tentar imaginar de como que a gente poderia... mas olha, não precisa. Se a gente pegar a sadhana de Avalokiteshvara e só colocar esses detalhes, assim, né? De imaginar a Amitabha no topo da cabeça, né? Imaginar que enquanto a gente recita o mantra, é Sukhavati que está surgindo à nossa volta, em que todo mundo está recitando junto, que todos os seres são Avalokiteshvara, né? E daí faz a dedicação com essa dedicação, né, de renascer Sukhavati no final. Pronto, é isso, né? Essa prática. A gente já está fazendo, na verdade, né? A gente pode, de vez em quando, fazer a prática de Avalokiteshvara turbo. Avalokiteshvara Amitabha.
Beleza? Então tá bom. Então vamos dedicar direito, né? Vamos dedicar normal. Daí no fim a gente vai fazer a dedicação essa do Kamachakya. Só pra gente ir guardando no coração, assim. Tá bom? A gente faz a prece no Vida ao Lama, que mudou um pouquinho, né? Que tá atualizada aí. E daí a gente faz a dedicação. Então, vamos lá. Tempa tu andor je chanchen, nangil kansantin pe makarai. Tenzin ke busha pe tempa, dandre trinida shindo sewade. Takodrola jampe charchen. Akel Sandra Nema Tendutsikyam Alam Wallace Shedrakpa Ike Bushem Pushapetengurchi Zamvinchi Danke Parnupchok Sogil Tengni Utabur Sepa Lobum Keki Kutse Zetrin Giedro Cantar Pelam Dutripade. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho para a liberação. Que todas as ações virtuosas que eu tenha tido hoje possam todos os seres atingir o estado de Buda. Com esse propósito, eu preciso manifestar, preciso me tornar um Buda manifesto. E para atingir a iluminação rapidamente, sem qualquer interferência, assim que eu passar desta vida, possa eu renascer no reino de Sukhavati. Possa eu renascer no reino de Sukhavati. Então tá, amorzinhos, eu vou fazer uma tradução direitinha dessa não, a gente já fez. Eu vou fazer uma tradução bonitinha dessa prece pra gente poder fazer todo dia. Foi um bom dia de Amitabha, pessoal de lua cheia de Sagadal, hein? Nada mal. Muitos méritos para nós todos. Eu acho que sim, a gente já tá na porta, né? Agora ele precisaria manter. Se a gente morrer hoje, a gente tá lá. Mas eu desejo que ninguém vá para lá tão rápido assim, mas vai que acontece. Tá bom, Chuchus? Opa. Obrigado, Gê. Então, obrigada, Gê. Boa semana para todos. Beijo, viu? Obrigada, amor. Obrigada, Gê. Boa semana para todos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, Gê. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.